Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na filosofia por trás da quinta edição de um jogo icônico, Vampiro, a Máscara. Isso aí. E a nossa missão aqui não é só ver o que mudou, mas principalmente entender por que mudou. Qual era a visão dos criadores, e para isso a gente se baseou numa apresentação dos próprios designers sobre os pilares do jogo. Exato. E é uma discussão que vai bem além de mecânicas e regras, né? É sobre uma reorientação filosófica mesmo de como as histórias são contadas e sentidas. E para guiar isso, eles estabeleceram 4 pilares centrais. 4 pilares, então vamos começar por eles. O primeiro já define um tom bem diferente, uma dinâmica de poder diferente. Pelo que eu entendi, a ideia é fugir daquela lógica de poder que é só sobre dar mais dano, ter mais vida. É quase uma declaração de intenções, né? O jogo tá te dizendo logo de cara que o que vale nesse mundo não é a força bruta, é a influência. Tipo, em vez de você buscar a melhor arma, você vai buscar um favor, um segredo, um status. Sim, e os exemplos que eles dão são ótimos. O poder do seu personagem pode ser, sei lá, ter um passe VIP para um clube secreto, ou ter o contato de alguém importante. Uhum, São coisas que nem sempre estão na ficha, sabe? justamente. E isso muda o jeito de jogar. Força a galera a pensar em negociação, em chantagem, em soluções mais criativas. A ideia é que o clímax da história não seja uma rolagem de dados de ataque. Mas sim um NPC poderoso se apaixonando por um personagem, ou uma descoberta que abala tudo. Exato, um momento narrativo. No fundo, é uma volta à essência do que Vampiro sempre se propôs à cena. Um jogo de intriga, de drama. É uma reafirmação, então. Eu vejo assim, porque com o tempo, a parte do combate, dos poderes mais cinematográficos, foi crescendo muito. Esse pilar parece ser uma correção de curso, um lembrete de que o poder de verdade no mundo das trevas é social, é contextual. Faz todo sentido. E essa ideia de poder social parece se expandir para fora da mesa de jogo também, o que já nos leva para o segundo pilar. Sim, que é o criado para várias mídias. Aqui a visão é de um ecossistema. Não é só ter o RPG de mesa, mas um universo que vive em jogos de computador, de tabuleiro, em aplicativos. É um conceito bem moderno de franquia. Mas a parte mais ousada é que as ações dos jogadores nessas outras mídias podem, tipo, influenciar a história oficial do jogo. Uhum. Eles até citam um caso antigo do card game, lembra? O resultado de um campeonato mudou o cânone. Um gangrel virou uma figura de poder na Camarilla por causa da vitória de um jogador. Lembro. E é aí que a coisa fica fascinante e complexa. Porque o material levanta uma questão muito pertinente sobre isso. Se a história global do jogo é influenciada por quem ganha um torneio. Qual o risco? A história ficar sem sentido. Exatamente. O risco é que as decisões que moldam o mundo não sejam guiadas pela narrativa, mas pela vontade de vencer um jogo competitivo. O jogador do card game não estava pensando na melhor história, ele estava pensando na melhor jogada para ganhar. Entendi. A lógica da competição pode atropelar a lógica da história. Pode. E aí fica a pergunta: como equilibrar essa participação da comunidade com a necessidade de manter uma trama coesa? E eles dão alguma resposta para isso? Numa solução definitiva, mas eles apontam para o desafio. A chave parece ser a curadoria, sabe? Os eventos desses outros jogos não viram cânone de forma literal, mas servem como inspiração para os escritores oficiais. É uma corda bamba, com certeza. Um desafio e tanto. O que me leva a crer que eles precisavam fortalecer muito a experiência central, a do RPG de mesa. Isso é um gancho perfeito para o terceiro pilar. A história e as regras em primeiro lugar. Sim, é uma filosofia de design que está bem em alta. A ideia de que a mecânica não é só um sistema abstrato, ela tem que evocar o tema do jogo. E o exemplo principal é a mecânica da fome, o hunger. Não é mais só um medidor de pontos de sangue, né? Agora você acumula dados de fome que podem transformar um sucesso em um desastre. E essa é a genialidade da coisa. A fome não é um recurso que você gerencia. Ela é um antagonista ativo na sua própria ficha. Uhum. Ela faz uma simples conversa num bar ser um momento de tensão, porque a qualquer momento, se você usar um poder, a besta pode assumir e você ataca o cara do seu lado.
A regra te força a sentir o conflito do personagem. Sim, você sente o perigo constante. E eles comentam que essa filosofia vai se estender para outros jogos, tipo Lobisomem com uma mecânica de fúria. Mas esse pilar tem um outro lado que é a acessibilidade. Isso. A quinta edição foi feita para ser um ponto de entrada para jogadores novos. Porque, vamos combinar, uma franquia com décadas de história pode ser bem intimidante, né? A quantidade de lore para aprender. Sim, é uma barreira. E como eles resolveram? Com um truque narrativo bem eficaz. Eles criaram um evento gigantesco, a Guerra da Gehenna, que funciona como um reset parcial. A mensagem é: o mundo que você conhecia está em chamas. O que importa é o agora. Ah, então o passado ainda existe, mas não é mais um pré-requisito para jogar. Exatamente. É uma forma de renovar a base de fãs. Claro, sempre tem o risco de alienar os jogadores mais antigos. Que investiram tempo naquele lore todo. Pois é, mas a solução parece ter sido não apagar o passado, mas torná-lo misterioso de novo. Muitos registros se perderam, anciões sumiram, então até para os veteranos tem coisa nova para descobrir. É um equilíbrio delicado. Esse equilíbrio entre o velho e o novo, o fictício e o real, me parece ser a alma do quarto e último pilar, que é descrito como um espelho sombrio do nosso mundo. E aqui a coisa fica bem provocadora. Sem dúvida. A premissa do mundo das trevas sempre foi essa, né? Ser o nosso mundo, mas com as sombras mais escuras. O material descreve como uma versão mais sangrenta, sexual, misteriosa e bizarra da realidade. Mas o ponto-chave é que esses elementos não são gratuitos. Eles servem para fazer uma crítica social, usar o sobrenatural para botar uma lente de aumento nos nossos problemas. Precisamente. E eles dão 2 exemplos muito fortes disso. O primeiro é que a tal Guerra da Gehenna não acontece no vácuo. As zonas de conflito dos vampiros espelham conflitos geopolíticos do nosso mundo real. Nossa! E o segundo exemplo é ainda mais direto. Um aplicativo Made the Refuge foi escrito por uma autora que trabalhou como voluntária num campo de refugiados da Síria. Ela pegou o que viveu lá, o desespero, a burocracia desumana, e traduziu isso para uma história de fantasia sombria. Que poderoso! Então, ao usar a metáfora, o jogo consegue explorar temas muito pesados de um jeito diferente. É isso. Você pode discutir a crise de refugiados pela história de um mago fugindo de uma guerra mística. E talvez acessar a empatia da situação de um jeito que uma notícia de jornal não conseguiria. Então, a ideia não é ser panfletário, tipo, esse clã representa tal país, mas explorar os sentimentos associados a esses problemas. A paranoia, a desconfiança. É por aí. Não é um texto militante, é usar a narrativa para tocar em assuntos importantes e convidar a reflexão, sabe? É um jeito de processar as ansiedades do nosso tempo. E essa ideia de processar ansiedades maiores, que vão além do drama pessoal, é a ponte perfeita para a mudança no subtítulo do jogo. De um jogo de horror pessoal para um jogo de horror pessoal e político. Essa pequena adição e político muda tudo. Ele encapsula a filosofia inteira da nova edição. E é importante a gente separar os 2 conceitos. Certo. O horror pessoal é o clássico, né? A luta interna contra a besta, o medo de virar um monstro. Isso continua sendo o foco. Continua sendo a base, o coração do jogo. Sem esse drama, não é vampiro. A grande virada está no que eles querem dizer com horror político agora. Porque política o jogo sempre teve. Jihad, conspirações. O que tem de novo? Excelente ponto. A diferença é a escala e principalmente a fonte da paranoia. O horror político antigo era sobre a jihad, sobre anciões milenares manipulando tudo, era um xadrez. Havia uma ordem, mesmo que maligna. E agora? Agora o horror político é sobre o colapso dessa ordem. Ah, então a virada é que nem os manipuladores estão mais no controle? Exatamente. A paranoia não vem mais da certeza de que tem alguém puxando as cordas, mas do medo de que ninguém esteja no controle. As conspirações saíram do controle dos próprios vampiros. Com tecnologia, vigilância global, a Segunda Inquisição, um erro, um celular usado na hora errada, pode condenar uma cidade inteira. Caramba, isso muda tudo. É a diferença entre ser um peão num jogo de xadrez e ser uma peça num tabuleiro que tá pegando fogo. A analogia perfeita.
O medo não é mais só de ser traído pelo seu rival. O medo é que a sua briga com o rival chame a atenção de um drone que vai explodir o esconderijo dos dois. A estrutura toda da máscara ficou frágil. O horror político agora é o horror do colapso do sistema. Uau! Então, resumindo, a luta interna contra a besta continua lá, mas o palco externo virou um thriller de espionagem no mundo em ruínas. Isso, de um jeito muito inteligente, reflete as ansiedades do século XXI, né? O medo de sistemas que ninguém mais controla, a desconfiança em tudo, a sensação de que o colapso está sempre virando a esquina. Olhando para o todo, então, fica muito claro que a quinta edição é uma evolução consciente. Ela quer honrar o drama pessoal do original, mas, ao mesmo tempo, deixar as regras mais temáticas, a história mais acessível e os temas bem mais conectados com o nosso tempo. E tudo se encaixa. Os 4 pilares se alimentam. A dinâmica de poder social é o que te permite navegar esse novo horror político. As várias mídias refletem um mundo onde a informação vaza. As regras temáticas te fazem sentir a pressão, e o espelho sombrio dá um peso real a tudo isso. Uma experiência que é, ao mesmo tempo, clássica e urgentemente moderna. Perfeito. E sabe, isso tudo nos deixa com uma reflexão final, quase uma questão ética. Quando um jogo usa temas tão pesados do nosso mundo como pano de fundo, onde a gente traça a linha entre um comentário social importante e, bom, o uso da tragédia real para o entretenimento. E como o fato de colocar essas escolhas nas mãos dos jogadores, que podem levar tudo com diferentes níveis de seriedade, muda essa dinâmica. É uma pergunta que vai muito além do jogo, né? E toca no papel da ficção nos nossos tempos.